Olá, nós estamos agora aqui na de casa fazendo um especial muito querido sobre homeopatia e falar um pouquinho sobre qualidade de vida e homeopatia com duas pessoas que são craques no assunto. Eu estou aqui com o Dr. Roberto e a doutora Selma, que são pessoas que, quando a gente fala em determinados assuntos, eles são os nomes que aparecem, né, no ranking, lá no top do ranking. E aí a gente falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse assunto de qualidade de vida. E assim, a gente tem vindo num crescendo, né, no programa. As pessoas têm elogiado bastante por causa da variedade de temas e tal. E hoje a gente está aqui com dois médicos, né, embora vocês também sejam, no teu caso, médico, psicólogo, coaching, né, são palestrantes, professores, fazem um monte de coisas, se envolvem nas entidades relacionadas à área. E eu queria então abrir um pouquinho a conversa hoje para falar sobre qualidade de vida e essa questão também de medicamentos, a questão de acompanhamento, principalmente nessa área de homeopatia, porque tem muitas pessoas que assistem o programa ou assistem a televisão em geral e veem as pessoas falando sobre homeopatia, às vezes saem alguns artigos falando sobre a questão da credibilidade da homeopatia e principalmente sobre os efeitos da homeopatia quando comparado, por exemplo, à alopatia. E um dos primeiros pontos que se compara é a questão que se coloca assim de homeopatia ser um efeito mais demorado e de repente a alopatia é um efeito mais imediato em alguns tipos de doença. Isso é mito? Queria que vocês me respondessem. A pergunta vale para os dois. Roberto. Olha, é um prazer estar aqui, né, Ari, com você, com a Selma, que é minha amiga de décadas também, como você, mais pessoas de valor, falando sobre um assunto que eu gosto demais, que é a medicina integrativa, a homeopatia, não é? Essa pergunta que você fez, se a homeopatia é lenta, é rápida, que as pessoas têm essa ideia de que a homeopatia é mais lenta e a medicina convencional é mais rápida, isso é um tabu, na verdade. Porque muitas vezes nós temos uma resposta, num caso agudo, muito mais rápido com a homeopatia e com a medicina integrativa, inclusive atuando na causa do problema. Então fica assim o ponto, isso não é uma realidade. Cada caso, a diferença é que, quando você trata com a medicina integrativa e com a homeopatia, cada pessoa tem que ser tratada na sua individualidade, não é? Então, essa é a diferença. E o resultado é bem rápido e até a Selma pode complementar isso. E Selma, também queria assim, já completar com uma segunda questão. Também não existe a coisa assim de ser tratado só com homeopatia ou só com alopatia. Também elas podem se integrar, não é isso? Verdade, Ari. Muitas pessoas desconhecem os fundamentos básicos da homeopatia. E é muito importante a gente estar aqui reunido hoje para a gente estar informando, continuar informando cada vez mais assim os fundamentos da homeopatia, que a homeopatia já é bissecular, né? Então ela foi criada pelo médico alemão Samuel Hahnemann e que utilizou pela primeira vez o princípio da similitude e também a experimentação farmacológica em pessoas saudáveis. Então, na ciência, as primeiras experimentações foram feitas através do Samuel Hahnemann. Ele foi o primeiro experimentador. Ele usou em si mesmo uma substância, a chinchona, né, que é utilizada para curar a malária, e ele observou o princípio da similitude, que é a lei da semelhança, utilizada pela homeopatia, e através dessa experimentação farmacológica, utilizando substâncias do reino animal, vegetal, mineral, produtos de órgão, até mesmo medicamentos convencionais, que produz determinados sintomas no paciente e pelo princípio da similitude pode ajudar o paciente, né? Esse efeito secundário das substâncias convencionais. Então, a homeopatia é de grande utilidade. Eu falei do princípio da similitude, falei da experimentação. O homeopata, como o Roberto falou, busca sempre um medicamento embasado nessa totalidade, esse conhecimento maior do paciente, né? O paciente como um todo, não só no binômio saúde e doença, como Hahnemann ensinou, né? Através da filosofia vitalista hahnemanniana, que vê o paciente como um todo. Ele, a circunstância, o meio que rodeia, né? O ambiente, tudo que interfere na energia vital para se desequilibrar. Então, basicamente, a função do médico homeopata, através da escolha de um medicamento que contempla esse todo, né? Porque o homem não é só corpo, é corpo, mente e espírito. Quando Hahnemann começou a utilizar essa substância, ele utilizava em doses ponderais. E essa diluição, essa ultradiluição que é tão questionada atualmente pelo mundo científico, ela mostrou uma coisa pela primeira vez,
que as substâncias, quando diluídas, os pacientes, como sendo seres humanos, apresentavam sintomas de ordem físicos, gerais e emocionais. Então, essa totalidade sintomática que o homeopata busca numa consulta que às vezes precisa ser mais demorada ou de um tempo maior, tem um grande mestre da homeopatia, o Dr. Lisaldi, que fala que numa mesa de um bar, e um dia você fala sobre o que é homeopatia. Agora, buscar o melhor remédio é um trabalho, é um acompanhamento. Então, esse medicamento, embasado nessa totalidade, é quem vai promover o reequilíbrio dessa energia vital. A homeostasia, ou seja, o equilíbrio do meio interno. Quando ele vai poder, por si só, né, através de um estímulo homeopático, ele vai se reorganizar para recuperar a saúde, que é a primeira missão do médico. A gente tem falado muito, Selma, no programa sobre a questão do desenvolvimento humano, a gente tocou na questão de coaching, de treinamentos e tudo mais. E uma coisa que eu deixei para esse programa, já que eu tenho 2 doutores aqui, pessoas extremamente capacitadas para falar nesse assunto, que é a questão da saúde física. Vocês falam muito nessa questão, o Roberto falou sobre a questão da medicina integrativa e tal. Eu acho que tem essa coisa da saúde integral mesmo, de pensar na pessoa como um todo. Não adianta a gente pensar em desenvolvimento humano também se a gente não estiver falando de uma pessoa saudável fisicamente também, né, Roberto? Exato. A saúde ela é um todo, né? Complementando o que a Selma colocou, lembrar que o princípio da semelhança que embasa a homeopatia, ele não foi inventado pelo Hahnemann, porque ele é uma lei, como uma lei sistêmica da vida. O próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, séculos antes disso, ele havia falado que existem várias maneiras de se curar. Uma delas é pelo semelhante, que é o similia similibus curento, que é o princípio que o Hahnemann, depois de alguns séculos, embasou a medicina homeopática. E quando você fala em curar o corpo, é fundamental, não é? Porque nós sabemos que a saúde é uma totalidade. Então, onde eu vou me manifestar? Com o meu corpo. Eu tenho que ter um corpo saudável para poder, inclusive, cumprir minha missão de vida, para minha vida ter um sentido e eu poder fazer alguma coisa a respeito disso. Então, cuidar do corpo é importante, cuidar da mente é importante, ou seja, cuidar da pessoa, a totalidade. E existe um tratamento, como a gente está falando aqui, a homeopatia, que tem essa visão, que você busca conhecer o paciente na sua totalidade. Quais são os sintomas físicos? Ele vem com uma doença. Eu tenho uma gastrite. Se você for no médico convencional, vai fazer alguns exames, talvez uma endoscopia, uma biópsia e vai ver que tem uma gastrite. Se todo mundo que tiver uma gastrite com aquelas características vai poder ser tratado com o mesmo medicamento dentro da medicina convencional. Como nós tratamos com práticas integrativas, né, justamente práticas integrativas e complementares, a gente pode, usando também esse tipo de tratamento, procurar uma individualização. A gastrite nessa pessoa, ela é causada por o quê? Então, para esse foi um alimento ou um tipo de tempero que causou, para o outro é porque ele está muito estressado, o outro é porque teve uma perda ou está numa fase de vida em que algo desencadeou e o órgão de choque dele é o estômago. Então, nesse primeiro caso, junto com a gastrite, ele tem outros problemas, dor de cabeça, ele tem uma irritabilidade, o outro fica mais depressivo, né? Então, você vê que não é só o nome da doença que faz a diferença. Na homeopatia você vai olhar para a doença e para o doente, porque cada pessoa tem a sua doença com as suas idiosincrasias, com a sua peculiaridade. Vão vir manifestações físicas, manifestações emocionais, alterações em padrão de sono, sonhos, transpiração, individualidade. A gente fala muito assim de doenças psicossomáticas, aí a gente, em alguns momentos até do Pessoas de Valor, a gente fala sobre inteligência emocional e aí acaba relacionando as doenças psicossomáticas de alguma forma. Mas também existe um outro lado, que é, por exemplo, a pessoa que tem algum tipo de dor, algum tipo de doença, ou um desequilíbrio do corpo físico e gerar também questões emocionais. Eu poderia afirmar, por exemplo, que a homeopatia, por trabalhar muito a prevenção, ela tem esse olhar mais completo para essa questão? Como o Roberto colocou, é super importante essa individualidade. Então, cada pessoa aí reage de uma forma única. Inclusive, se você observar em crianças, antes de adoecer 2, 3 dias que eles são mais sensíveis, os pais já falam, doutora, o fulano, o Joãozinho está diferente, está mais irritado, mais caidinho, mais chorão. Então, os primeiros sintomas a surgir são esses sintomas de ordem sensorial, emocional, e para depois eclodir esse desequilíbrio em órgãos e tecido. Então, é uma hierarquia assim, do próprio organismo. E aí essa saúde preventiva, que eu, pelo menos no meu olhar assim, de leigo,
né? Eu fico sempre pensando que uma coisa positiva que a homeopatia tem é de um olhar maior para a prevenção do que, por exemplo, pelos métodos tradicionais, por exemplo, da alopatia e tal. Porque eu sempre parto do princípio assim, eu estou doente, eu vou tomar um remédio. E eu já vejo que a homeopatia, não, né? A homeopatia você está, de repente, fazendo um controle antes mesmo para poder melhorar a tua qualidade de vida. Aquilo que a gente chama de doença, na verdade, né? Você fala assim, se você vai no médico convencional, você fala, olha, eu não tenho nada, ele vai te dar um medicamento, porque não, né? A medicina alopática ou convencional vai tratar da doença que já existe, do sintoma, e vai procurar dar um geralmente, né? Um anti-inflamatório, antibiótico. Né? A homeopatia não, às vezes você, como a Selma falou, você já começa, você vai no médico, não estou me sentindo bem. O que você tem? Não sei, não estou dormindo bem, minha digestão mudou, né? Eu estou irritado, estou cansado. Então tá, vamos lá, examina fisicamente, pode pedir alguns exames complementares, não encontra nenhuma alteração. E normalmente com isso, os médicos falam assim, você não tem nada. Mas como eu não tenho nada? Eu estou sentindo alguma coisa diferente. São os pacientes funcionais, né? Porque existe um processo de adoecimento, né? O adoecimento ele não começa quando a doença já está no órgão estabelecida. Ele começa numa fase muito anterior. Na verdade, ele começa quando a gente pensa mal, sente mal, ou tem alguma questão emocional, que aquilo vai alterando o seu organismo, o seu metabolismo, né? Os hormônios, os neurotransmissores. Com o tempo, isso desencadeia um processo funcional, um desequilíbrio. Aí a pessoa, não estou me sentindo bem, eu ter o sono, ter os sonhos, estou com pesadelo, estou com má digestão. Não tem nada ainda. Ainda o quê? Fisicamente, para você constatar. Se essa doença continuar evoluindo e não for tratada de uma maneira que aborde o funcional, que é a homeopatia, a acupuntura, todas essas medicinas que ajudam a cuidar do corpo, da mente, do emocional, da energia, então ela vai continuar evoluindo até chegar numa fase lesional. Aí você chega, nossa, agora eu estou com uma dor de estômago terrível, você tem que estar com uma gastrite. Que normalmente a pessoa, quando está nesse quadro, que aí ela vai, de repente, para o hospital, vai procurar alopatia. Porque aí já está no corpo físico, a doença já somatizou. Mas antes da somatização, ela passou por toda uma evolução. Ela passou de uma fase energética funcional. E a homeopatia, de certa forma, ela consegue atuar nessa fase. Por isso que a maior originalidade da homeopatia é medicina preventiva. Por conta dessas experimentações, que você já observa o paciente doente antes de ele ter uma doença física, né? Ele já mostra sintomas de desequilíbrio da energia vital. Perfeito. Sintomas sensoriais, sintomas psicológicos. E aí você consegue interferir já nesse momento, onde ninguém consegue descobrir diagnóstico. Evitar as doenças, Então, evitar. Quando você interfere nesse momento, ele não vai desenvolver uma doença física. Ele consegue frear. Então, a homeopatia tem um grande valor na medicina preventiva por conta dessa abordagem, né, dessa percepção e dessa intervenção precoce. Mas muitas vezes, se já evoluiu dessa fase, está na fase física, com sintomas e contrações, ela também é altamente efetiva. Vou dar até um exemplo pessoal. Esse fim de semana agora, começou o curso, a turma do Consciência Sistêmica em São Paulo, e eu estava com uma sinusite muito forte, muito mal. Sentindo muito mal, né? Falei, poxa, vou ter que dar, não tem como, né, não começar o curso. Se eu fosse tomar um medicamento convencional, que seria um antibiótico, eu teria que tomar por 10 dias um antibiótico. Aí eu falei, não vou tomar. Eu tomei homeopatia e fitoterapia chinesa. Em 2 dias eu estava bom. O sintoma, quer dizer, é rápido ou não é rápido? Perfeito. É rápido. Legal. Falar em rápido, eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já com esse bate-papo aqui falando sobre saúde. Para quem me conhece sabe como é difícil estar demonstrando todas as emoções que eu demonstrei aqui, mas eu acredito que tudo que aconteceu tem um propósito. Todas as pessoas que estavam aqui, cada uma delas me deu muita força. É simplesmente isso. Cada um tem sua luz e a sua luz ajuda o outro. Quem você menos imagina e que até ontem você nem conhecia. Então, foi muito diferente do que eu imaginava, graças a Deus. Foi maravilhoso, foi sensacional. Me sinto uma pessoa especial hoje. E cada dia é um dia. E hoje foi mais um. Essa é mais uma superação e amanhã teremos outra.
Estamos de volta aqui na Santa Cecília TV com pessoas de valor e hoje eu estou trazendo dois médicos para falar um pouquinho sobre saúde física também, porque a gente tem falado muito de inteligência emocional, desenvolvimento humano e, claro, passa pela saúde também. A gente hoje, para falar um pouquinho dessa saúde física, a gente está aqui com o Roberto e com a Selma para falar sobre homeopatia. E no intervalo, né, na saída do intervalo, a gente fechou um pouquinho com o exemplo que você teve da questão da sinusite. E aí eu queria voltar aqui para esse bloco para perguntar um pouquinho também sobre uma questão que muitas vezes é colocado das doenças crônicas. Então, assim, eu tenho controle de glicemia, então as pessoas tomam, de repente, insulina, tomam algum metformina, algum tipo de medicamento, ou mesmo controle relacionado à cardiologia, cardiovascular. A homeopatia também tem uma atuação nessa área, Selma? Sim. A doença, é muito importante falar da doença crônica, porque é uma doença que começa devagarinho, mas por isso é insidiosa, ela é lenta, e ela vai crescendo, crescendo. Então, o paciente vai com aquilo, o organismo vai se esforçando o máximo para restabelecer e não consegue. Então, e essa doença é uma doença muito importante, porque ela é causada por multifatores. Além da predisposição genética, né, tem os fatores ambientais, o estilo de vida, né, tem a alimentação, o sono, funcionamento intestinal, a água que você bebe, né, a quantidade de líquido, o sedentarismo. Então, vários fatores vão estar interferindo no desenvolvimento mais rápido ou menos rápido dessa doença crônica. Então, a homeopatia, através dessa abordagem que nós colocamos no início da entrevista integral, ela consegue atender muito bem a doença crônica, ela consegue minimizar o desenvolvimento, diminuir a velocidade do desenvolvimento e promover qualidade de vida. Então, o paciente sempre responde bem. A gente tem essa prova, paciente com enxaqueca crônica, crianças com asma, adulto, a gente vê um resultado assim espetacular quando você encontra um medicamento que a gente diz que contempla a totalidade sintomática do paciente a nível físico, geral e emocional. Então, ela pode interferir e trabalhar sozinha ou associada com a medicina convencional. Isso é muito importante, porque dependendo da lesão, do nível que está esse paciente crônico, você precisa fazer uma integração, integrar medicamentos, integrar ferramentas. Não é substituir apenas, não, né? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo fala assim, eu tomo, como eu já ouvi, eu tomo 12 medicamentos e aí eu vou lá para a homeopatia para diminuir para parar de tomar qualquer medicamento e indo para a homeopatia. Não é assim que funciona. Não pode, mesmo porque eles têm o efeito rebote, que a gente chama, que é a piora. Então, na hora que você está tomando um medicamento para hipertensão a longo prazo e você tira, você vai ter um quadro de hipertensão. Então, é muito importante por isso que é importante que a pessoa que vai fazer a homeopatia tenha formação médica. Porque o médico vai fazer o diagnóstico, vai fazer uma anamnese, ele vai pedir exames, ele vai identificar que estágio o paciente está, se ele é um funcional, se ele é um lesional leve. Até porque é uma especialidade médica, né? Também, né? É importante falar, porque às vezes você chega e fala assim, eu vou lá numa farmácia de manipulação, aí a pessoa vai lá, como também as pessoas vão na drogaria e pedem algum medicamento, na homeopatia também pode acontecer, né? De a pessoa ir lá do vizinho, do e falar assim, tem um amigo que toma essa sementinha aqui, o chá de não sei o quê, quer dizer, isso aí na verdade a gente não está falando quando nesses casos de homeopatia. Exatamente. Né? Então, assim mesmo, se bem não faz, mal não faz, isso aí é mito, né? A homeopatia, precisa ter cuidado na hora que você vai fazer um medicamento em intervenção, utilizar essa ferramenta, esse modelo, porque você tem que primeiro conhecer o estado de saúde do paciente. Sim. Né? Então, é muito importante tudo isso que a gente está colocando aqui, informar as pessoas, né? Para esclarecer as dúvidas, tirar, acabar com os mitos, né? Que a homeopatia é lenta, que a homeopatia, se bem não faz, mal não vai fazer, não é nada disso. Um dos objetivos do nosso programa, quando a gente foi criar lá na Santa Cecília, assim, a gente estava na TV pensando, olha, vamos criar um programa para falar sobre esse assunto. Um dos principais objetivos do Pessoas de Valor era desmistificar alguns assuntos, né? Principalmente relacionados a essa questão do ser humano. Eu queria puxar um pouquinho para um lado, que é um lado do nosso cotidiano, mas que também é importante, porque recentemente o governo saiu com uma lista de procedimentos que seriam procedimentos que até em outras épocas poderiam ser vistos como alternativos. E hoje o governo assume, né, admite que não são alternativos, como fazem parte de uma lista que saiu recentemente para procedimentos que o SUS, né, que o poder público poderia bancar, vamos dizer assim, nas pessoas. Roberto, é um reconhecimento
de que, na verdade, não existe essa questão do alternativo. O alternativo está mais no eixo central do desenvolvimento humano, inclusive da questão da saúde, do que nunca? Um alternativo é uma maneira antiga de se usar, uma palavra que se usava antigamente. E alternativo significa assim, tem muita exclusão no alternativo. Exato, né? exato. Que ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outro. Então é exclusão. A gente sabe que sistemicamente a gente não pode falar de exclusão, tem que incluir. Por isso que existe o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que não é de agora. Agora houve a inclusão dessas novas 10 práticas se juntando a outras 19, já que desde Inclusive 2006... a homeopatia já fazia parte há muito Já. tempo. Homeopatia, Já. a acupuntura já em 2006 São as foram únicas duas as práticas primeiras médicas, né? especialidades médicas e únicas especialidades médicas que fazem parte do PNPIC, né, do Programa Nacional. Isso são diretrizes que vêm lá da Organização Mundial de Saúde, né? O Ministério da Saúde aqui se adaptou a isso, foi acrescentando algumas práticas integrativas e agora, há cerca de um mês atrás, nós tivemos outras 10, inclusive as constelações familiares, né, que eu gosto demais e trabalho muito com elas também, e outras mais que são utilizadas como práticas por Porque na terapeutas prática, também. por exemplo, para falar de constelações, na prática, para quem não está assistindo e ouviu falar pelos telejornais dessa questão da lista, significa que, por exemplo, um paciente que é atendido pela rede pública, ele pode, em algum momento, ser atendido, por exemplo, numa terapia de constelações via SUS. Na prática, o que significa na isso? teoria, sim. Por quê? Porque houve essa oficialização dessas práticas no SUS, dentro da rede básica, ou seja, da medicina de família. Então, no programa de medicina de família, nas unidades básicas de saúde, poderá vir a ter todas essas 29 práticas. Agora, a gente sabe mas que... na prática isso ainda não. Na prática ainda não acontece. Provavelmente vai acontecer até o que houve com a homeopatia nesse tempo todo, com a acupuntura, que alguns locais, dependendo do gestor daquele local, do gestor de saúde, do gestor político do local, profissionais que dos tem profissionais ali. que têm disponíveis na área, que eles possam se adaptar àquelas áreas, àquelas práticas integrativas e oferecê-las à população. Mas ainda não existe uma regulamentação de como, quando, onde e por quem isso vai acontecer. Selma, eu perguntei para praticamente todos os convidados que vieram no Pessoas de Valor, alguns inclusive o Roberto estava presente, dicas, por exemplo, em treinamento, em coaching, em diversas áreas. No caso, por exemplo, de uma pessoa que nos assiste hoje, qual é a dica que a doutora Selma daria para uma pessoa que está nos assistindo ali, que independente de ter uma doença crônica ou não, poderia falar assim, qual seria o começo para uma pessoa se sentir mais saudável? Antes de dar a dica, eu vou colocar como ressaltar que a Organização Mundial de Saúde já afirmou em pesquisa que existe atualmente no mundo 500 milhões de pessoas que se tratam por homeopatia. Então, o sistema já está consolidado, né? É bissecular. Então, tudo bem. Agora, dica de saúde em geral, para quem trata com homeopatia, para o começo, de alopatia. Eu, por exemplo, eu estou lá, outro dia até estava conversando com o Roberto numa situação, falei assim, poxa, estou tomando um monte de medicamentos, eu queria diminuir isso e tal. Aí assim, não é simplesmente diminuir. Qual a dica que você daria para uma pessoa, por exemplo, que hoje está na alopatia, que, por exemplo, gostaria de migrar para a homeopatia ou, por exemplo, se sentir mais saudável? A primeira dica que eu daria é que ela faça seus exames regulares, tenha um médico acompanhante para saber o estado de saúde dela, quais são as doenças que ela tem, as predisposições, e se ela tem um estilo, ela mesma participe, se ela tem um estilo de vida saudável, se ela se alimenta bem, como é que é essas escolhas alimentares, o que é que ela está pondo para dentro do organismo, se ela é sedentária, se ela não é sedentária, como é que é a questão da automedicação, porque para tudo as pessoas tomam medicamento, é um dos grandes problemas da atualidade, é o excesso de medicamento, que atrapalha até um dos obstáculos à cura com homeopatia ou com alopatia ou com tudo. O organismo entra numa estafa de intoxicado. Então, esse não se automedique. Tome bastante líquido, procure um sono reparador, dormir no escuro, breu, não deixar uma luzinha acesa para que seu organismo trabalhe, se regenere, suas células se regenerem, você tenha um sono reparador. Mastigue bem os alimentos para não ter problema de estômago, né? E você procure, né, sempre, na dúvida, não ir pesquisar no Google, nem no Yahoo, mas tenha um médico de confiança que você tire suas dúvidas, né? Um roteiro de vida saudável, respirar um ar puro, fazer coisas que dê prazer, que você goste de fazer, tudo isso para minimizar o estresse,
porque tem muitos trabalhos mostrando que uma pessoa estressada adoece mais, claro. Né? Então, é o todo, é como o Roberto colocou, como a gente está informando aqui, a importância desse conhecimento. Ele mesmo tomar consciência de como é que está a vida dele e o que ele mesmo, para ele participar ativamente desse processo, o que ele mesmo pode fazer para mudar essa situação. Selma, obrigado. A gente está chegando no final do programa, Roberto. Foi uma grande entrevista hoje, né? Foi muito interessante colocar isso, né? A gente se conhece há tanto tempo, como homeopatas, como amigos, né? A gente está sempre conversando sobre isso. É uma oportunidade muito importante, interessante poder trazer isso no Pessoas de Valor, para que as pessoas também acompanhem. Agradeço muito. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. Então vamos assistir um pouquinho aí da agenda, que a agenda está sempre bem agitada, e fique com a programação da Santa Cecília TV. Até a próxima semana. Agenda da semana. No próximo sábado, dia 26, acontece o workshop com Alexandre Quartzo, A Consciência do Agora. É imperdível e você pode se inscrever pelo site alexandrequartzo.com.br. No próximo final de semana também, dias 25, 26 e 27 de maio, acontece o Arquitetando Emoções e se você correr ainda consegue se encaixar nessa turma. Ligue agora para o 99729-1487. Às terças, 8 horas da noite, acontece o grupo de estudos e vivências em constelações sistêmicas com o Dr. Roberto Deves. E você ainda pode se inscrever para o curso de consciência sistêmica, um passo além das constelações familiares. Inscrições pelo 3225-1061. E já estão abertas também as inscrições para o próximo Marca Pessoal Treinamento, que acontece nos dias 23 e 24 de junho. Informações no site minhamarcapessoal.com.br.